Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Josué, capítulo de número 10, e leiamos os versículos do 12 ao 15. Nos diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos juízos, dos justos: o sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo o povo com ele ao arraial a Gilgal. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos reunidos na Tua presença, nesta noite para louvarmos e engrandecermos a Ti, pelas Tuas maravilhas, pelos Teus grandes feitos, pela grandeza que há no Teu nome, ó Deus, pelos Teus grandes atributos, pelas Tuas realizações em favor do Teu povo, em toda a história da redenção. E nesta noite, mais uma vez, abrimos a Tua palavra, sabendo que não somos merecedores de estarmos diante de Ti. Somos indignos, porque somos pecadores e faltosos diante do Senhor. Mas graças Te damos, ó Deus, porque a Tua palavra nos ensina, nos diz, nos transmite esta verdade, de que Jesus Cristo já nos reconciliou contigo e abriu o caminho pelo qual nós podemos ter acesso à Tua presença, nos fazendo favoráveis, fazendo o Senhor favorável a nós e concedendo-nos as Tuas bênçãos, as Tuas misericórdias e a Tua infinita graça sobre nossas vidas. Nesta noite pedimos que o Senhor venha ao encontro de nossas necessidades, que fale aos nossos corações, que nos instrua, que nos confronte, confrontando os nossos pecados e assim nos instruindo por meio da Tua palavra, para vivermos uma vida que agrade a Ti. Oramos a Ti em nome de Jesus, pedindo por Tua misericórdia, por Tua graça, e Te agradecemos agora e sempre. Amém. Irmãos, é muito agradável, por certo, a todos nós estarmos em um momento como esse. Eu creio que o verdadeiro crente, ele é como o salmista Davi, que disse que alegrava-se quando lhe diziam: vamos à casa do Senhor. Que de fato, na casa do Senhor, nós podemos não apenas desfrutar da comunhão com os santos, mas também podemos desfrutar da sua palavra, da sua comunhão e receber das mãos dele as suas infinitas bênçãos sobre nossas vidas. Mas momentos como esse para nossas vidas são importantes e bastante confortáveis, mas a vida cristã não se limita a um momento como esse, a esse espaço em que nós estamos reunidos nesse lugar que foi consagrado e separado para ser o lugar em que o povo de Deus, de maneira solene, se reúne para adorar a Deus e cultuar o seu santo nome. Existe um campo missionário fora dos limites das paredes e dos muros desse templo. E exatamente nesse campo missionário, exatamente nesse mundo em que nós enfrentamos os maiores desafios da nossa vida. Quando estamos aqui, é agradável a nós estarmos orando um pelos outros, recebendo a palavra de Deus. Mas quando estamos fora de momentos como esse, em que precisamos enfrentar os desafios da vida, precisamos enfrentar os obstáculos, as lutas do dia a dia, é que nós precisamos fazer uso correto daquilo que Deus dispôs a nós, com relação aos meios de graças necessários para o nosso crescimento e para enfrentarmos os desafios da vida.
Irmãos, o pastor Martyn Lloyd-Jones escreveu em seus estudos sobre o Sermão do Monte, dizendo: por ser a mais elevada atividade da alma, a oração é, ao mesmo tempo, o teste definitivo da real condição espiritual do homem. Não há nada que reflita tanto a verdade a nosso respeito como povo cristão, quanto a nossa vida de oração. Assim, o homem finalmente descobre a real condição espiritual quando examina a si mesmo em particular, quando está a sós com Deus. E todos nós sabemos como é constrangedor descobrir que, de algum modo, temos menos a dizer a Deus quando a sós do que quando estamos na presença dos outros. Não deveria ser assim, mas em geral é. Por esse motivo, quando deixamos o domínio das atividades e dos outros contatos externos com outras pessoas e estamos a sós com Deus, é que realmente sabemos qual a nossa real condição espiritualmente falando. O pastor Lloyd-Jones, irmãos, nos alerta para uma verdade, que devemos orar a Deus em total confiança e dependência em qualquer situação e a todo tempo. É exatamente isso que nós podemos aprender desse texto que nós lemos nesta noite. Se nós olharmos para o livro de Josué, nós perceberemos que o livro ele traz uma mensagem. O livro de Josué traz a seguinte mensagem: a conquista da terra de Canaã. E a conquista da terra de Canaã, irmãos, era nada mais nada menos do que o cumprimento da promessa que Deus havia firmado com Abraão, Isaque e Jacó lá no passado. Deus havia feito uma aliança com Abraão de que daria a Abraão uma numerosa descendência e que daria à sua descendência a terra da promessa, a chamada terra que mana leite e mel. Os anos haviam se passado, mais de 400 anos haviam se passado desde que Deus havia feito essa promessa na aliança com Abraão. E agora já havia chegado o tempo em que Deus cumpriria a promessa de que daria àquele povo aquela terra. E se nós olharmos para o comecinho do livro de Josué, nós poderemos perceber no capítulo de número 1, nos versículos 3 e 6, o Senhor dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo de número 6 do capítulo 1. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Percebam nesses versículos que Deus deu a Josué e ao povo a garantia de que ele daria a terra da promessa ao povo de Israel, de que a possessão da terra viria pelas mãos do Senhor, de que o triunfo sobre os seus inimigos dependeria única e exclusivamente da fidelidade de Deus à sua palavra, da ação de Deus em meio ao seu povo. E nós podemos perceber, na continuação da narrativa do livro de Josué, na própria estrutura e mensagem do livro, que essa vitória, por certo, viria do Senhor. Quando nós olhamos para a primeira conquista do povo na terra de Canaã, que foi sobre a cidade de Jericó, nós percebemos claramente que a vitória, por certo, viria das mãos do Senhor. Quando Deus ordenou ao povo que marchasse em torno da cidade, nós podemos perceber nessa orientação de Deus de que aquela cidade seria vencida, seria derrotada, não pela força da espada, não pela força do punho de um homem sequer, mas viria das mãos de Deus, que concederia a vitória ao seu povo. O texto nos mostra que é Deus quem trabalha em favor do seu povo. O capítulo de número 6, um pouco antes da narrativa da destruição de Jericó, nós podemos perceber nos versículos 13 a 15 do capítulo de número 5, que era essa a certeza que Deus estava transmitindo a Josué e aquele povo. O versículo 13 diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos, e eis que achava em pé diante dele um homem
que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: Que me diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Esse texto, irmãos, ele está colocado dentro da estrutura do livro de Josué com um propósito hermenêutico. O texto nos mostra que a vitória que o povo conquistaria a partir da narrativa do capítulo de número 6 viria do Senhor. Viria exatamente desse personagem chamado o príncipe do exército do Senhor, que era uma teofania do próprio Deus, uma manifestação visível de Deus diante do seu povo. E que a vitória que viria no capítulo 6 sobre a cidade de Jericó, bem como a posterior vitória no capítulo 7 sobre a cidade de Ai, viria porque Deus estaria trabalhando em favor do seu povo. Deus estaria pelejando a batalha em favor do seu povo. Mas nós chegamos, irmãos, a um momento crucial da história de Israel. Depois de eles terem vencido essas duas importantes cidades ali do centro da terra de Canaã, do centro da Palestina, o capítulo de número 9 nos revela um fato bastante interessante sobre Israel. É a narrativa em torno dos Gibeonitas. Os Gibeonitas, eles enganaram a Josué, os príncipes e anciões do povo, se fazendo passar como habitantes muito distantes da terra de Canaã. E desta feita, o texto nos narra que Josué e os príncipes de Israel fizeram uma aliança com os Gibeonitas, jurando que lhe concederiam paz e que não lhes tiraria a vida. E o texto nos revela que isso fez com que alguns reis ali da região sul de Canaã, eles fizessem uma confederação entre eles, exatamente 5 reis, para que eles marchassem contra Gibeão, derrotassem aquela cidade e, lógico que posteriormente avançassem contra Israel e derrotassem o povo do Senhor. E exatamente aqui que nós chegamos na narrativa do capítulo de número 10, quando então esses reis, depois de terem marchado contra a cidade de Gibeão e os gibeonitas terem enviado um pedido de socorro a Israel, Gideão e o seu exército marcham em direção a Gibeão para socorrer aquela cidade e para livrá-la dos seus inimigos. E o texto nos narra então no versículo de número 12, que em meio àquela grande batalha que estava sendo travada ali, Josué falou com o Senhor e Deus ouviu a voz de Josué. A primeira coisa que nós percebemos no texto, do versículo de número 12, irmãos, a parte A, que diz: Josué falou ao Senhor. Josué falou ao Senhor. Este episódio nos mostra que a obra é do Senhor e que nós temos uma grande responsabilidade e participação nela. Isto é, no estabelecimento pleno do domínio de Deus sobre a terra, ou seja, o seu reino. Esta parte da narrativa, irmãos, nos faz lembrar as palavras de Paulo escritas aos Coríntios, que diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas. Josué havia experimentado uma grande vitória em Jericó, e agora já havia também experimentado uma outra vitória sobre a cidade de Ai. A aliança entre Israel e Gibeão atraiu a fúria dos reis da região sul contra os gibeonitas. Diante da destruição iminente, os gibeonitas pediram socorro aos israelitas, que, honrando a aliança feita, marcharam em seu auxílio. Por meio de uma clara intervenção divina, irmãos, Israel venceu a confederação de reis e, através de uma campanha relâmpago, estendeu suas conquistas a toda a região sul de Canaã. Porém, antes mesmo de chegarmos ao ápice da narrativa,
o narrador, no começo do enredo, nos informa, lá no capítulo de número 9, versículo de número 14. Percebam o que diz o verso de número 14 do capítulo de número 9. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. E o versículo de número 15. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Esse episódio nos mostra quão confiantes podemos ser em nós mesmos, ou como podemos desprezar a orientação de Deus às nossas vidas, que nos ensina a buscarmos pelos usos dos meios de graça, sua vontade, e dependemos sempre dele em qualquer circunstância. Quando olhamos para o capítulo de número 9, nós podemos perceber nos versos 14 e 15, que Josué e os príncipes de Israel fizeram essa aliança com os gibeonitas sem terem consultado o Senhor. O versículo é muito claro. A parte A do versículo 14 do capítulo 9 diz: então os israelitas tomaram da provisão, e então diz: e não pediram conselho ao Senhor. Josué não teve o cuidado de buscar conhecer a vontade de Deus com relação àquele fato, se eles deveriam ou não fazer uma aliança com os gibeonitas. E a falta de buscar a orientação de Deus, buscar conhecer a vontade de Deus, trouxe consequências sobre aquele povo. Nós podemos perceber no texto que foi exatamente por causa dessa aliança, que o povo teve que enfrentar aqueles 5 reis da região sul de Canaã, porque eles não buscaram ao Senhor, eles não procuraram saber qual era a vontade de Deus para as suas vidas, se era a vontade de Deus que eles fizessem aquela aliança ou não. Nós podemos perceber, irmãos, que eles deixaram assim de fazer uso dos meios de graça. Eles não buscaram por meio daquilo que Deus havia estabelecido como a maneira correta, ou uma das maneiras pelas quais Deus poderia manifestar a sua vontade ao povo. Eles deixaram de saber e conhecer qual era a vontade de Deus para aquela ocasião. E por não conhecer qual era a vontade de Deus para aquela ocasião, eles estabeleceram essa aliança. E essa aliança trouxe desdobramentos, que foi exatamente o levante dessa confederação dos reinos do sul contra os gibeonitas e depois contra Israel. John MacArthur tem razão quando diz em seu livro, irmãos, A Sós com Deus, muitos crentes, por terem se tornado tão dependentes de recursos físicos, sentem pouca necessidade de recursos espirituais. Quando programas, métodos, dinheiro produzem resultados impressionantes, há uma tendência de se confundir sucesso humano com bênção divina. Os cristãos podem realmente se comportar como humanistas práticos, vivendo como se Deus não fosse necessário. Quando isso acontece, o anseio apaixonado por Deus e o anelo de sua ajuda estarão em falta. Assim como seu revestimento de poder. Por causa desse grande e comum perigo, o apóstolo Paulo incentivou os crentes, em Efésios 6,18, a orar sem cessar, e em Colossenses 4,12, a dedicarem-se constantemente em oração. A oração contínua, irmãos, persistente e incessante, é parte essencial da vida cristã e flui da dependência total de Deus. O que nós podemos perceber, à luz desses fatos narrados até então, é que nos parece que o povo de Israel se colocou em uma relativa segurança. Depois de eles terem vencido a cidade de Jericó e desta feita a cidade de Ai, eles estavam um tanto que seguros em si mesmos. E aí talvez tenham desprezado o fato de que Deus havia estabelecido lá em Números que sempre que eles entrassem em batalhas, eles deveriam consultar a vontade de Deus.
Antes mesmo de fazer qualquer aliança com qualquer outro povo, eles deveriam buscar a vontade do Senhor, conhecer qual era a vontade de Deus para aquele momento. Isso nos revela que é muito perigoso para nós desprezarmos os meios de graça que Deus dispõe para conhecermos a vontade de Deus e para manifestarmos a Ele a nossa total dependência. Irmãos, foi nosso Senhor Jesus Cristo que mais nos deu um exemplo de dependência e confiança em Deus Pai, sobretudo em sua vida de oração. Em Lucas, capítulo de número 6, versículo 12, é dito que ele retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu o nome de apóstolo. Esse texto nos revela o quanto que Jesus foi afeito à oração. Desde o início do seu ministério, Jesus teve o cuidado e a preocupação de buscar a vontade de Deus para a sua vida e de mostrar a total dependência dele em seu ministério. Um pouco antes, em Lucas, Jesus, diante da cura de um leproso, diz o texto, capítulo 5, versículo 16, que ele se retirou para lugares solitários para orar em secreto com o Pai. Também em Lucas, capítulo 9, versículo 18, antes da confissão de Pedro de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, no versículo de número 18, o texto diz, estando ele orando à parte. O texto não nos revela qual era o conteúdo da oração do Senhor. Mas, por certo, nós podemos inferir do texto que Jesus estava orando ali pelos seus discípulos. Porque quando ele faz a pergunta aos seus discípulos quem ele era, Pedro então toma a dianteira e responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então responde dizendo que não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o Pai que está no céu. Talvez Jesus estivesse ali orando pelos seus discípulos para que Deus abrisse os seus olhos espirituais, a sua mente, o seu entendimento, e eles compreendessem o plano de salvação, o plano de redenção, qual era exatamente o propósito da encarnação de Cristo e qual era o fim do seu ministério terreno, que seria a crucificação no Calvário. É relevante notarmos, irmãos, no contexto da oração modelo dada por Cristo lá em Lucas ainda, capítulo 11, versículos 9 ao 10, que Jesus nos ensinou a perseverarmos em oração, ao contar a chamada parábola do amigo importuno, e a incentivar a constância com as seguintes palavras, dizendo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-vos-á. Jesus ensina, então, nessa parábola e nesses ditos, a importância de nós sermos constantes e perseverantes em oração. Ele demonstrou pela sua própria vida a importância da oração para não apenas buscarmos a realização da vontade de Deus em nossas vidas. Na oração modelo que ele nos ensinou, a oração do Pai Nosso, ela começa exatamente desta forma: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Jesus demonstrou que por meio da oração nós devemos buscar a realização da vontade de Deus sobre nossas vidas. Mas não apenas a vontade de Deus em nossas vidas. Por meio da oração também nós demonstramos a nossa total e plena dependência de Deus, irmãos. Irmãos, Jesus foi para nós e para os seus verdadeiros discípulos o maior exemplo de uma vida de oração, do começo ao fim do seu ministério terreno. Voltando para o livro de Josué, podemos comparar a importância e a grandeza de buscarmos a Deus no uso dos meios de sua infinita graça. O autor nos dá nos versículos 12 a 14 a certeza de quão poderosa é a oração do justo. Parece que antecipando as palavras de Tiago em 5,16, parte B, que diz, pode por sua eficácia a súplica do justo.
O grande pastor batista Weisbe, em seu livro O que acontece quando a igreja ora, diz: quando é que a mão de Deus opera? Quando a igreja ora. As mãos de Deus não operam a parte da oração. Vou repetir. Quando é que a mão de Deus opera? Quando a igreja ora. A mão de Deus não opera a parte da oração. A oração é que move a mão de Deus. Ouço os membros da igreja reclamando porque as pessoas não estão sendo salvas, porque a igreja não está crescendo, porque as contas não estão sendo pagas. As mãos de Deus, irmãos, elas operam quando o povo de Deus ora. As palavras de Jesus devem ser lembradas nessa ocasião, em que ele disse lá em Mateus 18:3, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que Jesus está demonstrando com essas palavras, quando ele diz que se nós não nos convertermos e não nos tornarmos como crianças, não está querendo dizer que se nós não nos tornarmos puros como crianças. Se nós acreditarmos nessa interpretação, nós chegaremos à conclusão que todos nós nascemos sem a mancha do pecado, sem a realidade do pecado sobre nós. Muito pelo contrário, o que a palavra de Deus nos ensina é que nós nascemos no pecado, e que a realidade do pecado está sobre todos os homens, a condenação eterna está sobre todos aqueles que nascem de mulher. Mas o que Jesus está nos ensinando é uma outra coisa, que se nós não nos tornarmos como crianças, ou seja, se nós não aprendermos a sermos inteiramente dependentes de Deus, nós não entraremos no reino dos céus. E uma das formas, irmãos, muito apropriadas de nós demonstrarmos essa total dependência de Deus, de demonstrarmos a nossa insuficiência, a nossa incapacidade em servi-lo, a nossa incapacidade de obtermos por meio das nossas obras, os nossos méritos, a nossa própria salvação, é quando nós dobramos os nossos joelhos, ou em pé, ou deitado, ou sentado, elevamos as nossas vozes ao trono da graça de Deus, em súplica, em oração, apresentando a Ele todas as nossas necessidades. Com essas palavras, ele está se contrapondo, irmãos, à visão equivocada a respeito da autojustiça, na qual se apegavam, por exemplo, os fariseus da sua época, que confiavam que eles seriam recebidos e abençoados diante de Deus, e teriam suas orações respondidas unicamente com base em seus méritos, em sua obediência meramente externa à lei de Deus. Jesus nos ensina a dependermos de Deus em tudo, não apenas em nossa salvação, mas também nas pequenas e grandes coisas, como ele mesmo demonstrou na oração do Pai Nosso. Esta é a primeira verdade que podemos aprender do texto, irmãos, que precisamos buscar a vontade de Deus pelo uso dos meios de sua graça, que são no texto a oração e a palavra de Deus, e que devemos aprender dele em toda a nossa existência. Foi exatamente esse o primeiro erro que Josué e os príncipes cometeram aqui no capítulo de número 9, e que trouxe duras consequências àquele povo, no primeiro momento, por eles não terem buscado qual era a vontade de Deus para aquele momento, deixando assim de fazer uso dos corretos meios de graça. Muitas vezes, quando nós estamos diante de muitas dificuldades, problemas e situações da nossa vida, quando estamos diante de um diagnóstico negativo, diante de um luto, diante do desemprego, diante da crise familiar, diante do divórcio, da possibilidade de um divórcio, nós colocamos a nossa confiança nos recursos desse mundo, em vez de colocarmos a nossa confiança do Senhor e fazermos o uso correto dos meios de graça que Ele colocou à nossa disposição. Nós nos agarramos, por exemplo, na excelência ou na qualidade ou na amplitude do nosso plano de saúde,
Nós, às vezes, colocamos a confiança do nosso dinheiro, nos nossos médicos, nós colocamos a confiança no nosso trabalho, ou colocamos a nossa confiança em nós mesmos, de que nós podemos dar conta de resolvermos todo e qualquer problema. O que esse texto nos informa, irmãos, e nos ensina é que diante das dificuldades, ou mesmo em situações de conforto, de sossego e de serenidade, de paz e tranquilidade, nós sempre devemos buscar a vontade do Senhor. A segunda verdade que essa passagem de Josué 10, do 12 ao 15, nos ensina é que Deus ouve as nossas orações. O versículo 14 diz assim: tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Nós podemos perceber que Deus ouve a voz do seu povo. Deus não está com os seus ouvidos tapados, Deus não está com as suas mãos encolhidas, como diz a palavra de Deus. Deus não está insensível ou indiferente, irmãos, às nossas necessidades, às nossas provações, às lutas do nosso dia a dia. Mas pelo exemplo que nós temos aqui no texto, Josué então fez a coisa correta. Ele não confiou na força do seu exército, ele não confiou em suas habilidades militares, ele não confiou em si mesmo. Ele aprendeu com o erro do passado. Ele fez aquilo que era correto. O texto diz no versículo de número 12, parte A: falou Josué ao Senhor. Ele se voltou ao Senhor. Ele se lembrou que existe um Deus, o Deus da aliança, o Deus que havia tirado o povo do Egito, o Deus que havia feito com que aquele povo entrasse naquela terra, e o Deus que poderia ali, naquele momento crítico, realizar o impossível diante daquele povo. Porque o que nós temos aqui diante de nós, irmãos, nesse texto, é simplesmente a realização de um grande milagre. Muitos são os críticos e céticos com relação àquilo que é afirmado aqui nesse texto de Josué. O fato de o sol ter parado, a lua se detido, muitas pessoas acreditam que se trata, na verdade, de um conto mitológico, um conto, como que um conto de fada, de que esses fatos aqui nunca ocorreram de fato na história. Mas essas pessoas céticas e incrédulas, elas se esquecem que Deus é o Deus criador, que Deus é o Deus onipotente, o Deus que criou todas as coisas e o Deus que sustenta o universo nas palmas de suas mãos, o Deus que controla a história, o Deus que tem poder absoluto, irmãos, sobre tudo e sobre todos. E foi exatamente isso que Deus fez. Ele operou o milagre, ele deteu o sol para que o dia pudesse se estender e ali no versículo de número 13, o povo pudesse se vingar sobre todos os seus inimigos. Deus atende, irmãos, nossas orações quando são feitas segundo a sua vontade, pois foi assim que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, dizendo: seja feita a tua vontade. O autor aos Hebreus nos ordena a chegarmos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 12:16. Mas em Hebreus 7:25 também é dito que Jesus pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esse texto de Hebreus nos dá a certeza de que nós somos ouvidos e recebidos na presença de Deus. Somos ouvidos e recebidos na presença de Deus, irmãos, e devemos, o autor diz, entrar com total confiança ou ousadia na presença de Deus, não porque tenhamos méritos para entrarmos na presença dele. Aliás, nós somos até indignos de estarmos aqui, porque o Deus que está entre nós é um Deus santo, é um Deus justo e é um Deus verdadeiro. E pelas nossas obras, pela nossa própria imperfeição, pelo pecado que se manifesta em nós, os muitos pecados que diariamente se manifestam em nossas vidas, por meio dos nossos pensamentos, por meio das nossas atitudes, por meio do nosso falar,
por meio dos nossos gestos, por meio da nossa vontade, dos nossos desejos, nós somos inaptos de estarmos diante da presença de Deus. Mas o que a Bíblia nos ensina é que nós podemos nos colocar diante da presença de Deus, ou mais que isso, nós podemos nos elevar a Deus em oração, nos colocando diante do trono da sua graça, pelos méritos de Cristo, pela intercessão de Cristo, porque Cristo é o nosso mediador, Ele é o nosso propiciador, é Ele quem torna Deus favorável à nossa causa, ou Deus favorável a nós. E é essa certeza que o texto nos dá, de que nós podemos ser socorridos em ocasiões oportunas. E por isso, com total confiança, nós podemos entrar na presença de Deus. E que Jesus é apto para nos salvar. E o texto, a parte B, diz algo que é muito reconfortante para todos nós, que Jesus vive sempre a interceder por todos nós diante da presença de Deus. Encerro minhas palavras nesta noite, irmãos, buscando a própria referência de nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo de número 26, vamos lá para Mateus 26, versículos 36 ao 46, Mateus 26, 36 ao 46. Que diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levantando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora podeis vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Neste texto nós podemos observar o exemplo que Cristo nos deixou, irmãos, de humildade, confiança e dependência total da vontade de Deus. Mesmo no momento mais crucial da sua vida e ministério, que foi o momento da crucificação. Jesus não esqueceu da importância da oração, de buscar a vontade de Deus em primeiro lugar para a sua vida, por meio do uso desse meio de graça, e de demonstrar diante do Pai a sua total dependência dele, para enfrentar o maior desafio da sua vida, que foi o momento da crucificação. E foi exatamente ali no momento da crucificação que Jesus demonstrou que a oração, ela tem uma grande importância para o povo de Deus. O livro de Josué, irmãos, a narrativa que acabamos de ler, nos ensina isso. Nos ensina que Josué, a princípio, cometeu um grande erro, em não ter consultado a vontade de Deus, e não ter buscado, pelo meio do uso da graça, não ter buscado conhecer a vontade de Deus e demonstrar a dependência de Deus para ele e para o povo do Senhor. Mas no segundo momento, quando Josué se viu diante de um momento de extrema crise, em que ele teve que enfrentar não apenas uma cidade ou um reino, mas 5 reinos, 5 cidades que se uniram em uma colisão para lutar contra, a princípio,
a cidade de Gibeão e depois contra os israelitas, ele reconheceu que ele precisava fazer a coisa correta, que ele precisava buscar a vontade do Senhor e que ele precisava orar a Deus e buscar por meio da oração a total dependência de Deus para a vitória do povo de Deus sobre os seus inimigos. E que nós, irmãos, nos momentos de lutas e dificuldades da vida, busquemos a vontade de Deus para nós. Busquemos a vontade revelada em sua palavra. Deus já revelou a vontade dele para o seu povo, a vontade toda em sua palavra. E que demonstremos a nossa total dependência de Deus nos momentos de dificuldades por meio da oração. Porque quando nós nos colocamos em oração, é que nós nos despimos de nossa total confiança, a confiança em nós mesmos e a confiança nos recursos desse mundo, para depositar a nossa total confiança unicamente em Deus, na sua provisão, no seu poder, na sua capacidade de vir em nosso socorro e de nos socorrer e de nos dar a vitória diante das adversidades da vida. Que à luz desse texto de Josué, irmãos, aprendamos essa grande lição, a nunca desprezarmos os exercícios espirituais ou as disciplinas espirituais, ou em outras palavras, os meios de graça que Deus dispôs para nós, para não apenas para o nosso crescimento, mas para o enfrentamento dos inimigos e das lidas do dia a dia, que são a oração e a palavra de Deus. Só assim, irmãos, nós conseguiremos vencer os inimigos que estão ao nosso redor, vencer o mundo, vencermos a Satanás, vencermos a carne e sermos triunfantes até o final. Que Deus nos conceda dessa graça. Amém.